João capítulo 6. Ai, homem, vocês não sabem o que nós passa para estar aqui em pé. Glória a Deus. João 6, capítulo 1. Bora lá? Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse a seus discípulos: recolhe os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobejaram as que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Senhor, meu Deus e Pai, estamos nessa campanha, Senhor, da pesca milagrosa, Senhor Jesus. E o Senhor me deu esta palavra, essa direção, Senhor Jesus, desse rapaz. Então toma agora, Senhor, o seu lugar preferido, Senhor, que é esse altar. Fala através da minha boca, Senhor, porque de mim nada sairá de bom, Senhor. Mas contigo, Senhor, nós iremos além. Amém, igreja? Amém. Podemos assentar. Glória a Deus por isso. Glória a Deus falar, podemos assentar. Oh, Deus de poder, eu devia fazer vocês verem eu pregar de pé, né? Para nós sentir a mesma, né? Mesma unção, mesmo amor, né? Compartilhado o sapato da pastora aqui. Não há, né, bem? É aqui. Aleluias. E Jesus então se afastou para um deserto, amados. A Bíblia aqui não conta, mas a gente lendo em Mateus, Jesus se afastou para o deserto, porque ele soube pelos discípulos que o seu primo amado, João Batista, tinha sido decolado. Tinha sido morto. Pois era sua família. Jesus sentiu muitíssimo. Além de ser amigo e profeta, o que veio para abrir o caminho do Senhor. A voz que clamava no deserto tinha se acabado. Tinham apagado João Batista. E Jesus ficou sabendo, e como ele é 100% homem, 100% Deus, ele se entristeceu. E ele quis ficar enlutado. E ele falou para os discípulos: vamos para o deserto. Vamos para o deserto. Eu quero ficar quieto. Sabe quando a gente quer ficar só? Sabe quando a gente está enlutado por algo, por alguém, por coisas que não deu certo, por sonhos que morreram? Às vezes a gente fica enlutado, amados. E o que mais a gente quer quando está triste é se afastar das pessoas. A gente quer se afastar. Mas como Jesus, maravilhoso, grandioso, cheio de milagres, a multidão foi atrás.
Jesus está no deserto? Bora, igreja. Porque deserto com Jesus, amados, o melhor lugar. É deserto? É. A relva está grande? Tá. Mas Jesus está lá. Jesus está lá. E o que aconteceu? Começou a entardecer. E os discípulos já, pensando aqui, no mundo. Pensando aqui, no físico. Os discípulos incrédulos foram testados. A Bíblia fala que um deles foi testado, Felipe. Jesus o testou. O que daremos agora para esse povo? Ai, Jesus, nem 200 denários dá para dar um pedaço de pão para cada um. Jesus não tinha feito uma pergunta para Felipe, porque Jesus tem a solução. Jesus testou. A Bíblia fala que ele testou Felipe. Mas aí chega outro discípulo, não muito diferente de Felipe, mas traz. Na minha Bíblia fala menino. Traz um menino. E fala que esse menino tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Por que, pastora, de cevadas? Porque era a farinha mais simples da época, a mais barata. O menino não tinha condições. Mas você vê às vezes que as pessoas mais simples é as que mais abençoam a gente? É as que têm mais o coração doador, amados. E esse menino com a mãe com certeza fez uma trouxinha, sabe, marmita? Meus irmãos levavam muito marmita para trabalhar e eu lembro de alumínio redondinha, tampinha, batia assim para fechar e dava aquele nozinho, né? As marmitas dos meus irmãos eram assim, a marmitinha. E eu imagino a mãe desse menino falando: vai, Jesus está no deserto, filho. Vai lá buscar milagre para nossa casa. Vai lá buscar ensinamento daquele homem maravilhoso. Aquele homem que só tem ensinamento de palavras de vida eterna. Vai, filho. E eu imagino aquele menino com o cestinho que a mãe preparou para ele. E um discípulo acha. E não somente o discípulo acha, amados, mas esse menino tem um coração doador. Esse menino foi lá, tem que dividir. Ele não sabia o que Jesus ia fazer, se ia pegar tudo para Jesus. Ele não imaginava o milagre acontecendo. Ele nunca viu multiplicação. Mas ele estava com Jesus. Então quando você está com Jesus, amado, você pega o pouco que você tem, você entrega. Entregue para Jesus. É 5 pães, é 2 peixinhos. Tó, Jesus, eu não sei se o Senhor vai devolver para mim, ou o Senhor vai multiplicar na minha vida. Mas o que Jesus precisa de você, amados, é só um pouco. Ele só precisa que você tenha um pouco em suas mãos. Sabe um pouco do quê? De vontade de trabalhar na obra dele, de servir a ele. Porque esse menino estava numa multidão, igual você aqui na igreja, no meio aqui. Mas tem alguém aqui que quer doar o pouco para ele. O pouco às vezes é o seu tempo para Jesus, amados. E eu fico imaginando a cena da criança, desse menino vendo ele entregando para Jesus. Mas ele tinha lembrado do que a mãe dele falou. Vai lá, filho, leva comida, é deserto. Mas sabe o que você faz, filho? Fica já com a comida, porque se der fome, você não se dispersa. Você não vai correndo atrás de outra coisa. Você fica focado no mestre. Leve as coisas, venha para a igreja, amados, já com algo. Já venha com algo para você entregar para o mestre. A mãe desse menino ensinou. Leva algo. Vai para o culto, vai para o deserto, filho. Leva algo, porque Jesus vai estar lá.
E o peixinho que você pegou na porta, na mão do diácono, agora você vai falar: Senhor, isso que eu estou pedindo é pouco. Senhor, eu tenho um pouco disso ainda na minha vida, mas agora eu te entrego para o Senhor multiplicar. A minha fé, Senhor, de passar por essa porta, Senhor, é pouca, é quase nada, mas é o que eu te entrego para o Senhor multiplicar nessa noite. Amados, ninguém perde para Jesus. Aprenda isso. Parece que você tem um pouquinho de coisa, de algo, você guarda. Ai, não posso entregar, ninguém pode mexer, é meu. Está aqui Jesus, o menino. A Bíblia faz a gente aprender tantas coisas com as crianças, com os jovens, né, amados? Com os pequenos, né? Com Samuel. Samuel já tomava conta de Eli. Samuel já tinha que guardar o profeta, entrar e sair do sol, porque o profeta já não aguentava. Samuel ouvia a voz gritando: Samuel, Samuel, e achava que era Eli, e Eli demorou 3 vezes para entender que era Deus falando, porque ele não ouvia mais a voz de Deus há muito tempo. Como que alguém que há muito tempo não ouve a voz de Deus pode te ensinar que é Deus que está te chamando? Demora, né, para entender. Demora para entender que você tem um chamado, amados. Que você pode estar numa multidão, mas Ele não chamou você para ficar sentado. Ele chama alguém na multidão. Ele acha alguém na multidão. E os discípulos mandam todo o povo sentar. 5.000 homens, porque os judeus só contavam homens, fora mulheres e crianças. 20.000 pessoas, amados. Eu fiquei estudando. 20.000 pessoas. 5 pão e 2 peixinhos. E o Senhor só deu o quê? Graças a Deus. Ele só levantou aqueles pães. E foi o maior milagre em multidões. Foi um dos maiores milagres que a multidão viu. Por isso falou: esse é o profeta, este é o rei que há de vir. É esse. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E os discípulos obedeceram Jesus e dividiu 100 em 100 os grupos de homens. 100, 100, 50 e 50, e mandou todos sentarem. Eu vejo aqui uma obediência, uma decência com o Senhor Jesus. Você não vê? Vai comer, senta. Sabe por que Ele manda sentar? Para acalmar, para você descansar, porque Ele já fez. Então senta, pode descansar. Ele já fez o milagre. A ti consagro o pedido dos meus servos, Senhor. Já Ele leva ao Pai, Ele leva ao Senhor. E aquele povo comeu, amados. E pelo milagre tão maravilhoso da multiplicação, sobrou 12 cestos cheios. 12 cestos cheios. E Jesus fala: guarde para que nada se perca. Olha a ordem do mestre. Não estraga nada, não. Guarde as coisas. Hoje cedo eu preguei, e eu não sei porque o Senhor levou eu a me lembrar, que eu falei que quando a gente é convidado para ir numa festa, no churrasco, a gente leva Coca-Cola. A gente leva carne,
E daí você percebe que, como é um churrasco comunitário que a gente faz sempre, nas casas, nos aniversários, na sua mesa vem uma Dolly. Na sua mesa vem asinha de frango. E daí com essa palavra, eu não sei porque o Senhor me fez ir longe, e eu falei assim, e a gente fica às vezes, não, eu já vou levar, vou pôr na minha mesa a Coca-Cola. Não vou levar na minha mesa. E o Senhor foi mostrando tantas coisas para a gente ser amável, para a gente ser gentil, para a gente tomar a Dolly satisfeito, porque está em comunhão com as pessoas. Porque você foi um convidado daquele lugar, alguém se lembrou da sua presença. E às vezes a gente vai e fala, não, eu não trouxe Dolly. Toda vez que eu vou no churrasco, vem outro refrigerante. O pastor falou que ia amar se fosse de abacaxi, né, pastor? Ele briga, ele não quer Coca. E eu já faz 10 anos que, graças a Deus, eu não tomo mais refrigerante, amados. Não me faz diferença alguma. Não me faz. Mas o que você faria agora? Enlutado. Pense agora Jesus, querendo uma férias. Todo mundo pode ter férias. Mas não, a multidão vai atrás do mestre. E eu fiquei pensando, falei, pastor, às vezes a gente quer tirar férias, né? A gente quer tirar umas férias. Eu passei mal no domingo do aniversário do pastor. Amados do céu, meu WhatsApp era o que aconteceu. Eu falei, glória a Deus, eu estou no deserto, mas o povo queria estar comigo. Eu estava no deserto lá, guerreando. Deus sabe as minhas batalhas. E o povo queria estar junto. Glória a Deus por isso. Mas eu queria que você entendesse agora. O que você trouxe para entregar para Jesus essa noite? Qual é o seu pouco? Qual que é o seu pouco que você adentrou a essa igreja e falou, Senhor, é pouco. Senhor, o dinheiro para a dívida não está completo ainda, Senhor. É pouco que eu tenho. Senhor, a fé que eu estou em Ti é pouca. Eu estou desanimada, Senhor. É pouco. Eu fiz essa campanha, pesca maravilhosa, mas eu não tenho mais o que escrever nos pedidos. Eu não tenho mais, porque eu já coloquei no primeiro, no segundo, esse já é o quarto, pastor. Ah, amados, eu queria que vocês fechassem seus olhos agora e pensasse que você é aquele menino improvável da multidão. Nós somos o improvável. O que veio nesse culto, sentou na cadeira, vários irmãos do lado, o improvável. E Deus hoje pede para um discípulo e fala, vai lá ver o que ele tem. Veja o que ele trouxe. Ah, mestre, 5 pães de cevada, 2 peixinhos. Mas ele foi, até hoje, amados, até hoje nós contamos a história desse menino. Até hoje tem hinos cantando. Quem podia imaginar que o menino podia alimentar uma multidão? Quem podia imaginar, amados, que nessa noite você é um improvável? Que você está pensando que amanhã é segunda-feira e vai ser o pior dia da sua vida, da sua semana. Ai, eu não vou receber notícias boas. Ai, amanhã tem o resultado de uma prova. Ai, Senhor, amanhã, Senhor. E Ele está esperando você hoje falar com Ele. E não importa se Ele está num deserto contigo agora. Porque você vai falar, pastor, eu estou no deserto. E eu vou falar para você, Jesus está sentado aí com você.
Ele está nesse deserto. E Ele vai fazer esse pouco na sua vida se transformar em multiplicar. Eu quero que nessa noite você saia com uma fé inabalável. Eu quero que você saia abençoando a sua semana, amados. Eu quero que você já profetize agosto, setembro, gloriando juntamente com a catedral. Porque se a bênção do altar vai até a sua casa, se lá está progredindo. Eu fico vendo assim, ó, está progredindo o altar da igreja. E as bênçãos do altar é até a minha casa. Então eu estou caminhando. A minha vitória vai ter o sabor de mel junto com os irmãos. Porque eu não tenho muito para dar para o Senhor essa noite. Realmente, amados, ninguém é diferente de ninguém. Nenhum problema é maior do que o outro. Não julgue o seu irmão do lado. Ah, ele não sabe o que eu estou passando. Ah, imagina, eu trocaria o meu problema. Não fique problematizando o seu problema maior do que o dos outros. Ah, eu estou com uma dor nas costas. Ih, pastor, a minha já foi. Meu ciático já travou. Ah, eu estou com diabetes. Ih, pastor, a minha está 500, 600. Tem gente que compete a luta, né, amados? Tem gente que quer competir com você. As suas dores. Mas agora você tem que caminhar com pessoas que levam um pouco. Que levam um pouquinho. Que a mãe lá na casa já preparou a marmitinha. E que Jesus sabia de tudo. Ele só experimentava os discípulos. E se Ele estiver experimentando você essa noite, amados? E se Ele trouxe você hoje para experimentar como Felipe foi? Ele vai achar a mesma incredulidade? Felipe já foi no dinheiro. A maioria dos homens aqui, né? Viu o pastor falando do presente da menina. A maioria dos homens aqui é o quê? Financeiro. E como ele só tinha discípulos homens, né? Felipe, o que eu faço com a multidão? Nem 200 denários. Sabe o que isso significa, amados? 200 dias de trabalho para sustentar aquela multidão. Quem ali tinha trabalhado 200 dias? Ninguém. Mas homens, Felipe já falou, dispensa essa multidão, Jesus. Jesus do céu, não tem o que fazer com essas crianças. Jesus amado, o que o Senhor vai dar para eles comerem hoje? Você vê como nós não queremos só o alimento espiritual, amados? Você vê que eles foram para ouvir Jesus e muitos foram curados? Glória a Deus. Mas eles também queriam o físico. Está dando a hora. E o povo lá, olhando para Jesus. Se fosse no industrial, tudo bem. O Cristiano Caval já ia pegar um arroz. Já ia fazer o feijão. E fritasse ovo, que estava uma delícia, né, amados? A pastora nem está com fome. Arroz, feijão e ovo. Ai, Jesus. É glórias e aleluias. E para eles foram isso, amados. O pastor é mais exigente para Jesus. Ele não ia querer os 2 peixinhos. Aleluia, amados. Pensa agora comigo. Vamos multiplicar hoje o que nós trouxemos para o culto. Vamos multiplicar hoje, nesse domingo, dia 25 de junho, o que nós temos para Jesus. Que pouco é esse que você tem? Que na mão dele, multiplica. Eu só quero essa fé de vocês, amados. Eu só quero essa fé essa noite. Senhor, eu vim sem vontade de vir. Senhor, eu vim só para amanhã, pastora, não perguntar
e falar: senti falta de você ontem no culto. Eu só vim para isso, Pai. Para não ter esse WhatsApp aí pitando em mim e falando por que você não foi. Não, amados, Ele trouxe você nessa noite, nesse culto, para explicar que essa pesca maravilhosa, aquilo que você colocou no seu peixinho, se você já escreveu, você vai escrever embaixo: esse é o meu pouco, mas o Senhor vai multiplicar. Ative a sua fé, amados. Ative a sua fé. Vá atrás de Jesus, nem que seja no deserto. Fique. Às vezes você fala: Senhor, eu não vejo nada. Eu não enxergo o poço. Eu não vejo água. Eu não vejo nada florescer na minha vida, Jesus. Está tudo parado. Nada cresce. Mas daí Ele olha para você e fala: cadê o seu pouco? Até isso você tem medo de colocar nas minhas mãos. O que para você é muito, para mim é pouco. O que para você está tirando de você, para mim é pouco. Tem gente que tem medo de dizimar. Ele não dizima a verdade para o Senhor. É o Espírito Santo que está falando agora. Tem gente que soma e vê que é muito também para Jesus. Ah, não. Isso aqui lá na igreja, não. Eu não quero dizimar. Eu quero dar cesta básica aos pobres. Eu falo para você que é pensamento de Satanás na sua vida. É pensamento de Satanás na sua vida. Porque em Malaquias ele fala: trazei todo o tesouro na casa, para que esteja mantimento na minha casa. Diz o Senhor dos exércitos. Diz o Senhor dos exércitos. E tem pessoas que dá o pouco do pouco que recebe para Jesus no altar. E depois não quer maldição na vida. Depois vê que a empresa que ele montou não foi para frente. Jesus, eu estava na igreja. Jesus tinha tudo para dar certo. Jesus era a galinha dos ovos de ouro. Ah, amados. Mas tem história na Bíblia de Zafira aqui, com o marido, que não deu o valor inteiro do terreno para Deus. E os dois morreram no altar. Foram fulminados no altar. Então, se você tem para abençoar o Senhor, se abençoe na justiça e na verdade. A palavra do Senhor nos traz conforto essa noite, mas ela também é confronto. Seja abençoador na verdade, porque eu nunca vi, a Bíblia fala, um justo a mendigar o pão. A palavra do Senhor em Salmos. Então, se você é justo no pouco, sobre muito Ele te colocará. Descanse o seu coração. Se assente igual a multidão, amados. Se assente como a multidão que Ele mandou sentar, porque é para descansar o seu coração. Descansa o seu coração, porque você não vai ficar sem o alimento. Você não vai ficar sem a provisão na sua vida. Porque o Deus que falou comigo nesse domingo, Ele é Deus de multiplicação.